existe uma patologia, Gustavo, a depressão, por exemplo, tu acha que aumentou o índice na tua prática? Na minha prática, o que eu percebo clínica? é o seguinte, um aumento maior até dos transtornos de ansiedade. Transtorno, não chega... A gente tem... os transtornos de ansiedade estão mais frequentes, a gente nota um aumento no consumo de álcool geral, né? Um aumento no consumo de benzodiazepínicos, uma dificuldade em relação à dieta, as pessoas comendo mais, né? Tendo mais tempo. Mas assim, a rigor, o que eu notei e que acho que fica mais patente na minha percepção foi a questão do aumento nos transtornos de ansiedade. Mais pacientes com crise de pânico, mais paciente com ansiedade generalizada, mais paciente desenvolvendo, apesar de o TOC hoje não ser mais considerado um transtorno de ansiedade, mas mais pacientes desenvolvendo sintomas obsessivo-compulsivos. E uma coisa interessante que na minha prática aconteceu e que eu falei que alguns colegas notaram também, os pacientes obsessivos se adaptaram melhor. Porque tem o que fazer, porque usam o seu tempo, porque provavelmente ritual. Aquela fantasia de contaminação do toque, sim. Hoje ela é real. Então a impressão que dá, mas isso tudo eu estou falando de percepções minhas, isso não tem nenhum trabalho científico. Por exemplo, existe um trabalho bem feito metodologicamente na Universidade de Santa Maria, de um colega da PRS, que agora até me fugiu o nome, o cara é meu amigo, tudo, que não encontrou aumento no número de suicídios, que é uma coisa que a gente esperaria que a gente vai precisar estar muito atento no impacto econômico da pandemia. Porque as recessões econômicas, isso tem documentação histórica e tem trabalho científico, aumenta a taxa de depressão e de suicídio. Né? Então, esse é uma segunda pandemia que a gente pode vir a ser uma consequência a curto, médio prazo até. Isso, né? Porque provavelmente a crise econômica que a gente já está acompanhando vai se agravar, vai aumentar o número de desempregados e de empresas em crise, e isso sim é um risco patente e importante para o desenvolvimento de depressão, aumento de suicídio. Eu gostaria que, se você pudesse nos trazer aqui um pouco assim, a diferença entre uma neurose, que a gente fala muito disso, e Freud até salientava que todos nós somos neuróticos, né? Mas a diferença disso para chegar num nível psicótico, aonde está o limiar? Será que a gente pode definir um limiar? A gente pode determinar? Existe. Existe o limiar, é o juízo de realidade, quando a pessoa sai da realidade. Tem uma brincadeira que se faz no meio psiquiátrico, até uma brincadeira pejorativa com os psiquiatras, que diz que o neurótico constrói castelos no céu. Né? O psicótico mora neles e o psiquiatra cobra o aluguel. E o psiquiatra cobra o aluguel. Né? Mas, na verdade, o que acontece? A neurose são as questões normais de vida, são os sofrimentos de vida, são as coisas, mesmo em nível de fantasia, nada que fuja ao princípio do teste de realidade. Né? A psicose, ela implica necessariamente em alterações do juízo de realidade. A pessoa começa a ter delírios e ou alucinações. O que são delírios? São convicções absolutas que tu não consegue demover a pessoa daquela ideia de algo que não existe. Por exemplo, a pessoa afirma: a minha família foi trocada por ETs, substituíram toda a minha família por ETs. Né? Ou a ONU está mandando representantes para botar veneno no meu cafezinho. Né? Um tubarão vem ao meu quarto me devorar. Quer dizer, são coisas fora da realidade e que a pessoa é absolutamente convicta. Isso é um delírio. Né? E a alucinação é quando ela passa a ter sintomas que se baseiam nos órgãos dos sentidos, ou seja,
A mais comum, ela começa a ouvir vozes. Auditiva, alucinação auditiva. Ela começa a ver coisas, ela começa a ter sensações de que estão encostando nela, são as alucinações sinestésicas que são menos comuns, ela começa a sentir cheiros que não existem. Né? Então, a psicose ela implica necessariamente em doença grave e perda do juízo de realidade. Neurótico é o que todo mundo é. Né? O que é ciumento, é o que é ansioso, é o que é nervoso, o que é obsessivo por limpeza. É isso. São todos os tipos de... Por organização. Exato. Digamos, o neurótico é o funcionamento normal do ser humano. Todo mundo vai ter pontos em que é mais forte e pontos em que é mais frágil. Que eu estava brincando contigo quando vi as plaquinhas para cuidar do microfone. Bom, a chance de eu não bater nada aqui, não quebrar nada é pequena. Por quê? Porque esse é o meu ponto fraco. Eu sou um desastre. Por onde eu ando, eu vou quebrando tudo. Vai ter coisas que eu sou forte. Agora, quando eu saio da realidade, aí eu estou falando de psicose. Quando tu diz que tem um microfone aqui, isso, não tem. Quando eu digo que esse microfone ele tem um raio laser que está sugando a minha energia e está transmitindo meus pensamentos. É bem fácil de entender, é fácil de entender. Tu coloca. Mas a questão, às vezes, do psicótico é que ele tem surtos, né? Ele pode se manter bem, inclusive medicado e bem atendido hoje nos CAPs, né? Nos centros de atendimento psicossocial. Depende, na verdade, a psicose em si, ela não faz o diagnóstico de doença. Existem várias doenças que podem trazer psicose. Tu pode ter uma depressão psicótica, tu pode ter um transtorno de ansiedade psicótico, tu pode ter um episódio maníaco psicótico, tu pode ter uma esquizofrenia, tu pode ter um transtorno orgânico, uma epilepsia, alguma coisa que cause psicose. Então, para cada situação, tu vai ter um prognóstico diferente. Então, desde um surto esquizofreniforme, por exemplo, que é uma psicose que dura lá um tempo e depois passa, ou um episódio psicótico breve, que dura 4, 5 dias e depois a pessoa nunca mais tem. Nunca mais tem. Nunca mais tem. Isso. Pode acontecer. Assim como pode ter uma esquizofrenia severa em que a pessoa nunca sai do estado psicótico. A catatônica é problemática, né? Todas, depende, na verdade tem vários tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia ela é uma coisa interessante, porque desde que existe a psiquiatria, o número de pacientes que vão bem na vida e que vivem praticamente uma vida normal, os que vão mais ou menos e os que vão mal, não mudou. Mesmo com todas as medicações quanto avanço da medicina. Então a gente tem o esquizofrênico que vai viver uma vida praticamente normal e que se ele não contar, praticamente ninguém vai saber. Nota. Até o esquizofrênico que se tu conseguir fazer ele escovar os dentes, está excelente.